Sabe aquele som suave, aquela batida de violão que a gente reconhece na hora? Pois é, todo mundo conhece e adora a bossa nova. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que por trás de algumas das melodias mais famosas existe uma história incrível de genialidade, de amizade e de esquecimento. Hoje a gente vai conhecer a outra mão que ajudou a criar esse som. Para começar, vamos lá, uma pergunta bem direta. Pensa rápido. Quando alguém ouve essas músicas, qual é o primeiro nome que vem à cabeça? É quase automático, né? Provavelmente é o mesmo nome para todo mundo. Tom Jobim, claro, o maestro, o gênio, a cara da bossa nova para o mundo inteiro. E olha, não é que essa resposta esteja errada, de forma alguma, mas digamos que ela está incompleta. Porque ali, do ladinho do Tom, tinha um outro nome, um outro talento que foi tão fundamental quanto, mas cuja história, poxa, acabou se perdendo no tempo. Essa análise é sobre a história desse parceiro. O nome dele, Newton Mendonça, um pianista simplesmente brilhante, um compositor cuja contribuição foi, sem exagero, essencial para definir o som que ia encantar o planeta. Só que o nome dele raramente recebe o crédito que merece. Para a gente entender o gênio do Mendonça, a gente precisa voltar um pouco. Olhar para o começo da vida dele, que foi marcado por uma dor, uma solidão, um contraste enorme com a sofisticação e a leveza da música que ele criava. A tragédia da infância dele cabe toda numa expressão que é fortíssima: órfão de pai vivo. O que aconteceu foi que, quando o Newton era só uma criança, o pai dele, que era militar, foi preso. E para as forças armadas da época, ele foi considerado morto. Isso deixou a família desamparada e forçou o menino a crescer com um vazio, uma ausência que marcou ele para sempre. E essa experiência, claro, moldou a personalidade dele. Lá nos corredores do colégio militar, ele era uma figura bem solitária, na dele. Mas por dentro existia um universo musical gigantesco, sabe? Um universo alimentado pelo piano da mãe e pelos sambas-canções que ele ouvia no rádio. E não era só gosto, era um talento nato. Ele tinha ouvido absoluto, aquela capacidade raríssima de reconhecer e reproduzir qualquer nota musical. E foi justamente esse universo musical que conectou o Newton à pessoa que ia mudar a vida dele e a história da música brasileira. Um vizinho, um jovem chamado Antônio Carlos Jobim. Essa frase da Teresa, esposa do Tom, ela resume tudo, né? A intensidade da parceria deles. Eles não só compunham juntos, eles viviam a música juntos, a ponto de brigar pelo lugar no piano, como se fossem uma única entidade criativa. Era literalmente isso, uma composição a quatro mãos. A melodia de um se encaixava perfeitamente na harmonia do outro, criando uma coisa completamente nova, que nenhum dos dois conseguiria fazer sozinho. Eram, de verdade, duas metades da mesma alma musical. E dessa união, dessa explosão de talento, nasceu o som que ia definir uma nova era. O som da bossa nova. Juntos, eles assinaram oficialmente a parceria em 27 músicas. Agora, 27 pode não parecer um número enorme, mas, acredite, a importância dessas canções é simplesmente imensurável. Que músicas, hein? A gente está falando aqui dos pilares da fundação da bossa nova. Desafinado que genialmente transformou o que era visto como um erro em puro charme. Samba de uma nota só, aquele exercício incrível de minimalismo. Essas músicas não são só clássicos, elas são o DNA do gênero. A genialidade do Newton está ali, em cada harmonia dissonante, em cada melodia que virou a marca registrada de um estilo que conquistou o mundo. Só que, no exato momento em que essas canções começavam a estourar no Brasil e lá fora, a vida do Newton estava tomando um rumo trágico. O mesmo coração que compunha melodias tão lindas estava, infelizmente, começando a falhar. E ele sofria de uma doença cardíaca que era hereditária, de família. E o sucesso, claro, trouxe reconhecimento, mas também uma vida boêmia, noites e noites em claro, tocando piano em bares, uma rotina que o corpo dele simplesmente não aguentava mais. E o fim, gente? O fim veio de um jeito muito rápido e muito brutal. Em fevereiro de 1960, o médico deu o ultimato. Você precisa parar de trabalhar à noite. Poucos meses depois, veio o primeiro infarto. E em 22 de novembro daquele mesmo ano, o coração de Newton Mendonça parou de bater para sempre. Ele tinha só 33 anos. Pensa nisso. Uma vida brilhante, uma criatividade no auge, interrompida de forma tão precoce. Com a morte dele, uma segunda tragédia começou a acontecer, só que mais devagar, de forma gradual. O esquecimento do seu nome e da sua importância para a música. É aquela velha história, né? A história muitas vezes é contada por quem sobrevive.
Com o tempo, o Tom Jobim se tornou, com toda a justiça, o grande nome da bossa nova. Mas nesse processo, a memória do seu parceiro, daquele parceiro fundamental, foi se apagando. E é aqui que a gente chega num ponto crucial, muito bem colocado pelo pesquisador Marcelo Câmara. Ele argumenta que a contribuição do Newton era única. Como diz a citação, Tom é a bossa nova, a revolução, mas o Newton era a tradição, a raiz do samba-canção. É como se um tivesse trazido o chão do Brasil e o outro as asas para voar pelo mundo. Um não existiria sem o outro, simples assim. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história do Newton Mendonça não é só sobre música. É sobre memória, sobre legado e sobre o equilíbrio, às vezes tão frágil, das parcerias criativas. É uma pergunta que ecoa muito além das notas de um piano.